Olá, tudo bem? Meu nome é Luciano Moraes, pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo, e esse é o canal Conversa de Violonista, que traz todas as terças, quintas e sábados alguma informação que possa ser de relevância para as pessoas que curtem violão, gostam de estudar instrumento, seja elas especialistas ou amadores. Hoje eu vou falar um pouco sobre um canal que está disponível no YouTube, que tem bastante informação relevante a respeito da técnica do instrumento. E ele é organizado por uma figura que, no Brasil especialmente, é muito menos conhecida do que o que merece, né? Trata-se da violonista Alice Artz. Escreve assim, Alice, como em português mesmo, A-R-T-Z. Essa pessoa, ela tem uma relação muito especial assim, com a forma de pensar o violão, que, digamos assim, ganhou bastante importância e bastante território aqui no Brasil. É uma das violonistas que cultiva a planta Torres do instrumento. Ela trabalha com um instrumento feito em abeto, portanto ela busca essa variedade de timbres, essa diversidade de colorido que é tão característica desse tipo de instrumento, né? Nas aulas que ela gravou na internet, vocês vão perceber que ela está utilizando exatamente um violão Abreu, um violão Sérgio Abreu. Uma das violonistas internacionais mais notáveis assim, que utiliza esse violão. E segundo relatos que nós temos de amigos próximos a ela escolheu esse violão porque realmente ela escolheu, né? Quer dizer, o Abreu ele oferece meio que tudo que a gente procura em um violão. Além dessa propaganda super importante para o nosso instrumento e para a luteria brasileira, a Alice Artz é também uma grande pesquisadora a respeito de técnica. Ela foi uma adepta de alguns princípios de produção sonora que são derivados da escola de Ida Presti. Essa escola, a gente pode fazer talvez alguns comentários mais profundos a respeito dela, mas, assim, via de regra, ela tem sido identificada como uma escola, vamos dizer, entre aspas, antiga do violão, né? Se a gente for observar a posição da mão de violonistas como David Russell, Manuel Barrueco, Ana Vidovic, ou os violonistas que têm muita notoriedade, que têm influenciado muito a forma de tocar e de pensar o violão e a técnica, a gente nota que é uma mão reta. Vocês podem observar aqui, né, que a linha que o antebraço descreve, ela é quase reta em relação à linha da mão, quer dizer, não tem uma curva nem para cá nem para cá. Às vezes tem para cima, tá? Isso é bem interessante. Porque é como se fosse uma posição que leva o dedo a projetar com o pulso o toque, tá? É lógico que vocês nunca vão ver um violonista fazer esse gesto, mas esse gesto está embutido dentro do movimento só do dedo. É como se a gente estivesse utilizando um vetor de energia para cima. Então, mesmo que você não utilize esse movimento, mas existe essa pressão que a mão ajuda a fazer para essa direção em relação ao toque. É uma forma de pensar que privilegia as vozes agudas e coloca o polegar numa posição talvez um pouquinho desfavorável em relação ao indicador médio e anular. Tá? Não é à toa que é uma técnica muito empregada por violonistas que utilizam violões de cedro, que tem características diferentes do violão de abeto. Eu tenho defendido aqui nesse canal um dos lados da contenda, né? Mas eu tenho tentado também advertir as pessoas que assistem a esses vídeos de que a gente não pode fazer um critério de qualidade assim, em relação à escolha que um artista faz para se expressar. Se o Manuel Barrueco escolhe o violão de cedro para fazer o seu trabalho, ele tem as razões dele e o trabalho dele tem que ser avaliado e compreendido dentro dessas escolhas que ele fez. Por exemplo, o violão de cedro tem uma vantagem em relação ao abeto que poucas das pessoas do meu time confessam. Ele tem um grave maravilhoso. Ele tem uma sonoridade nos baixos que dá muito trabalho de ser obtida no violão de abeto. E esse grave, essa potência sonora, por ser uma característica da madeira, uma característica do instrumento, não necessita uma posição de mão direita que privilegie especialmente o uso do polegar. Ou seja, o polegar ele pode ser colocado numa posição em que nós temos como se o polegar cedesse espaço para que o trabalho acontecesse realmente aqui, no indicador médio anular. Tá? A escola de Ida Presti e essa escola de toque de mão direita que a Alice Artz nos apresenta, ela é ligeiramente diferente. Ela coloca a posição no sentido contrário
a esses da escola moderna, né, vamos dizer assim. Eu estou usando esses termos mais para a gente poder se localizar do que realmente assim, uma utilização rigorosa do termo. Tá? Se a gente for olhar fotos de Leo B, de Segovia, mesmo de Francisco Tárrega, a gente vai encontrar uma curva ligeira, né, ligeiramente acentuada para baixo, como se a mão estivesse tão relaxada que a gravidade puxasse, né, a mão para baixo e fizesse essa ligeiríssima curva, né, então não vamos tocar assim, né, 90 graus, mas é uma curva discreta que coloca o polegar numa posição um pouquinho mais privilegiada. Vocês percebem que ele ataca as cordas muito mais de cima para baixo, ele pode apoiar o peso quase que do braço inteiro aqui, né? Talvez essa seja uma forma através da qual os violonistas que adotam a forma antiga de pensar, de obter do baixo uma potência e uma profundidade que no violão de cedro é obtido de maneira um pouco mais confortável. Não sei. O fato é que a escola da Alice Arts, ela prevê essa direção do ataque. Da mesma maneira como a escola moderna prevê esta, a da Alice prevê esta. Eu uso uma forma de trabalho bastante intermediária, tá? Ultimamente eu tenho tentado manter a mão um pouco mais, uma posição um pouco mais solta, né? Um pouco mais para baixo. Mas eu ainda mantenho esse giro aqui do pulso, ó, assim, nessa direção. Quer dizer, a minha mão é inclinada nesse sentido e um pouco nesse sentido aqui. É uma tentativa de fazer algo um pouco intermediário em relação às duas escolas. E com esse resultado eu consigo um pouco mais de impulso no meu polegar. Eu tenho curtido muito assim, trabalhar as linhas de baixo, as linhas de polegar, né? Ultimamente tenho conseguido encontrar algumas coisas bastante interessantes nesse instrumento com essa posição, que me facilita um pouco a enterrada do polegar e a obtenção de um som um pouco mais profundo nessa região dele. Tá? Ela vai explicar, né? A Alice Arts vai explicar esses termos de uma forma bem mais exata e precisa do que eu estou fazendo, porque, lógico, eu estou aqui para indicar o canal para que vocês assistam. Né? Mas eu tenho que dizer que alguns violonistas modernos que trabalham a mão direita baseada nessa escola antiga. Talvez o mais promissor deles seja o jovem violonista Thibaut Garcia. Ele deve ter hoje menos de 25 anos de idade. Ele foi vencedor do concurso GFA, se não me engano, em 2014, eu não me lembro muito bem. Eu lembro que o Rafael Altro, que é um grande violonista, compositor e produtor musicultural aqui da cidade de São Paulo, ele trouxe esse rapaz para cá como resultado de um convênio que ele tem com a GFA. E eu estava trabalhando na Unesp nessa época como professor substituto, e a Unesp sempre foi uma universidade que facilitou muito o trabalho daqueles que querem organizar eventos. E eu organizei vários eventos lá. Sempre que vinha um violonista bacana, eu dava um jeito de pescar essa pessoa, trazer para fazer um masterclass, um concerto, alguma coisa. E o Thibaut Garcia veio para a Unesp. Né? Alguns alunos da Unesp aí dessa temporada, desse período, se lembram bem do concerto dele. Foi um concerto estupendo, assim, um excelente recital. Mas aquela mãozinha, né, torta, assim, que a gente não entendia. A gente falava, putz, mas isso é uma coisa que se usava há muito tempo atrás, né? Uma coisa que a gente tem uma referência disso, de ser uma coisa muito antiga, né? E ultrapassada. Na mão dele funcionava perfeitamente bem. E a Alice vai explicar perfeitamente a vocês por que isso funciona. Agora, atenção. Essa posição talvez um pouco exagerada, né, da curva do Thibaut Garcia não pode ser imitada. Os violonistas que têm aí a sua forma de tocar, que têm a sua maneira de pensar, que a mão funciona bem na maneira como funciona atualmente, precisam pensar assim 54.501.118 vezes antes de mudar a posição, simplesmente. Vocês até podem observar assim, mesmo no meu caso, que sou um cara que pesquisa muito a questão técnica, que dou aula, que tenho que ter várias formas de abordagem na técnica conforme os alunos que chegam para mim, eu faço mudanças assim, detalhes na técnica, porque aquilo que está funcionando você não pode mexer, né? Você pode criar problemas. Mas eu perguntei pro Thibaut, falei, e essa mão, como é que é? Né? Como é que você chegou a essa conclusão? E ele se reportou exatamente a Ida Preste e contou um detalhe biográfico a respeito da vida dele que é muito significativo. Ele disse que o pai dele, do Thibaut Garcia, é fisioterapeuta.
Um fisioterapeuta, eu conheço, tenho amigos que têm filhos fisioterapeutas, eles educam as crianças a fazer os movimentos da maneira correta, assim, desde a idade 0. Então o Thibaut Garcia provavelmente tem uma consciência corporal já vinda de casa, que permite a ele uma série de estripulias que nós que somos... Desculpe. Nós, violonistas, que às vezes não temos tempo nem de ler um livro sobre técnica de Alexander, por exemplo, que dirá fazer um curso presencial sobre a técnica de Alexander, a gente não vai poder reproduzir os processos de alguém que tem um fisioterapeuta na sua própria casa. Então, há posturas muito extremas assim, que dariam problemas de tendão, de tendinite em alguns violonistas mais desavisados, ou que têm menos assessoria. No caso do Thibaut, ele sabe exatamente até onde ele pode ir e como perceber os efeitos de uma determinada técnica no sistema global da sua postura. Então é isso, todas as alterações que vocês percebam assim, a partir de violonistas em internet ou até cursos como este que vocês estão assistindo, tem que ser feitos com muita parcimônia e sempre com o acompanhamento do professor presencial. Agora, apesar de tudo isso, a internet é uma fonte muito grande de informações e, assim, lógico que você pode encontrar informações maravilhosas a respeito dos fazeres artísticos, também a respeito de todos os assuntos que nos interessam, mas também tem muito vídeo defendendo que a Terra é plana. A gente precisa ter muito cuidado no momento assim, de separar o joio do trigo. E o que eu estou tentando fazer aqui é justamente acrescentar alguns grãos de trigo no cotidiano de trabalho de vocês. Tanto especialistas quanto iniciantes vão encontrar um material muito bacana no canal da Alice Arts, tá bem? E fora o que, trabalhar com uma pessoa que tem tudo a ver com a escola brasileira de violão, apesar dela ser estadunidense, né? Mas muito do trabalho dela foi construído em diálogo constante com o Sérgio Abreu, que é talvez o maior violonista brasileiro, e quem repassou, vamos dizer assim, para a Alice Arts muito da sua filosofia de trabalho, muito da sua filosofia musical, muito da base que ele entende do que seja uma boa interpretação, a construção de uma boa técnica e por aí afora. Tá? Então aproveitem esse canal, vai estar aqui na descrição o link para vocês se inscreverem e vamos trocando figurinhas, tá? É claro, todas as aulas são ministradas em inglês, mas é possível mais ou menos entender qual é o assunto que ela está falando. A pessoa que não tiver muita compreensão de inglês pode voltar aqui para o canal e discutir algum ponto. Explica aquele vídeo no minuto tal, o que ela está explicando aqui, o que ela está falando. A gente atende a essa demanda aí sem o menor problema, tá bom? Então um abraço para vocês, se inscrevam aqui no meu canal também. E fiquem atentos aí que toda terça, quinta e sábado nós temos um vídeo novo comentando alguma coisa a respeito do violão. Grande abraço para vocês.